Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos alegres por estar aqui. Esse frio, ele tem os seus benefícios, né? Ativar a circulação sanguínea, para poder você emagrecer. Sabia, mulheres, que a questão, o frio emagrece? Que bênção, né? Quer ver você emagrecer bastante? É você sair só de roupa de calor ali fora naquele frio, você vai ver que gostoso que é. Emagrece tudo. Mas é uma realidade. O teu corpo tem que trabalhar mais para te manter aquecido e acaba consumindo mais energia que está acumulada. E da onde que está a nossa energia acumulada, né? Nessa região aqui, ó. Seu pastor também é cultura, está pensando o quê? Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para falar do penúltimo campo que envolve o convívio do homem. Claro que se nós fôssemos esmiuçar com tudo que o homem se socializa, nós iríamos aqui ficar a vida inteira falando. Mas estamos pegando aqueles principais pontos, aquelas principais áreas que vão tornar a nossa vida, ou trazer o padrão divino para a nossa vida. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero começar contando uma história muito importante, sobre dois homens. É de conhecimento de todos, ou da maioria dos que aqui estão, que no século XX, nos primeiros anos do século XX, 1900 e alguma coisinha, dois homens desembarcaram em terra brasileira. Um deles, o mais notável, o mais conhecido, se chama Gunnar Wingren. Esse homem é o grande responsável pela transformação do que hoje é a Assembleia de Deus. Ele é responsável por ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus em território nacional. Na verdade, ele é o primeiro pastor da Assembleia de Deus, porque antes deles virem para cá não havia Assembleia de Deus, não existia Assembleia de Deus. São dois suecos que eles vêm ao Brasil sem conhecer a língua portuguesa, com poucos recursos financeiros, sem conhecer ninguém aqui, apenas com um chamado de Deus, no momento em que Deus usa homens cheios do Espírito Santo para falar para eles que a terra ao qual eles viriam fazer a obra de Deus seria a terra do Pará. E eles nem sabiam onde era o Pará. Não sabia nem o que era isso. Foram pesquisar e descobriram que ficava no Brasil. Gunnar Wingren é um notório pastor da Assembleia de Deus. Ele é responsável por abrir o campo missionário na extensão territorial quase total do nosso país. Ele começa no norte, vai descendo, chega a São Paulo, a toda a região sudeste, e através dele todo o trabalho se organiza, porque ele vai treinar missionários, vai ensinar os missionários, vai pregar a palavra, ele vai ser o pastor. E o nome dele ganha proeminência, principalmente na época em que ele atuava como pastor da Assembleia de Deus. Só que é muito interessante nós vermos a história e nós notarmos que realmente Gunnar Wingren é o grande nome da missão assembleiana no Brasil. Mas junto com ele veio um companheiro. O nome dele, vocês sabem bem, Daniel Berg. Daniel Berg também, da mesma forma, vem ao Brasil junto no mesmo navio, Clement, se eu não me engano o nome do navio. E eles desembarcam em terra brasileira, e a importância de Daniel Berg é notada nos bastidores. Porque ele, como um bom amigo, ele vai trabalhar na siderurgia, ele vai trabalhar na fundição, para poder dar condições
para que o seu amigo Gunnar Wingren estude e aprenda a língua portuguesa. Então, enquanto Gunnar Wingren está estudando, se aperfeiçoando, Daniel Berg está trabalhando. Um trabalho pesado, muito laborioso, mas o seu amigo está progredindo e avançando para poder pregar o evangelho aqui no Brasil. É muito importante nós vermos que a história da humanidade, a nossa cultura, ela é excelente em exaltar o herói. Ela é expert em exaltar a individualidade. E grandes homens que ficam muitas vezes nos bastidores, apoiando aqueles que são os grandes ícones, muitas vezes se apagam, não são vistos. Mas o seu trabalho é importantíssimo para o desenvolvimento da obra de Deus. A história vai nos contar que Daniel Berg, ele nunca aprendeu fluentemente o português, por sempre se dedicar ao trabalho e a outras atividades para que Gunnar Wingren pudesse se destacar no seu empreendimento. Daniel Berg, ele vai morrer pobre, irmãos. Ele vai ser até às vezes esquecido pela própria igreja. Mas Gunnar Wingren vai continuar abrindo trabalho e conquistando o Brasil para Jesus na sua época, porque Daniel Berg estava fazendo aquilo que muitos outros não queriam fazer, que era atuar aonde ninguém pode ver, aonde ninguém percebe. Era muito interessante porque muitas vezes Daniel Berg chegava na frente e ele começava a evangelizar com exemplares bíblicos e ele falava poucas palavras em português, mas o que ele falava já deixava marca onde ele passava. Quando Gunnar Wingren vinha para abrir a igreja, já havia um grupo de pessoas que haviam aceitado Jesus e Gunnar Wingren vinha para ensinar, para discipular, para pastorear aquelas pessoas, mas tudo graças a Daniel Berg, que muitas vezes na sua época não era visto. Então a nossa sociedade tem essa triste visão de exaltar apenas o herói, apenas o indivíduo de destaque. É assim para você ver. Nós temos isso na cultura pop, né? Você vai olhar os quadrinhos e você vai ver que sempre é exaltado o Batman, o Robin quase ninguém nem vê, né? E o Alfred então muito menos, né? Mas eles são tão importantes para que o trabalho do Batman possa ser executado. Você imagina? Tantas vezes o Robin ou o Alfred salvaram o Batman. E eles não são notados como herói, e o herói é o Batman. Mas é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. O verdadeiro amigo, ele está disposto a fazer sacrifícios em prol do seu companheiro. E nós vamos abordar esse lado da masculinidade. Qual é o padrão divino para as nossas amizades enquanto homens de Deus? Nós somos homens de Deus em todas as áreas mais importantes nós já vimos. A área conjugal, a paternidade, tudo isso já foi abordado e são as áreas mais importantes do convívio social de cada homem. Agora nós vamos trabalhar com as amizades, como que Deus enxerga que nós, como homens de Deus, devemos comportar com as nossas amizades. E para isso, eu gostaria de ler com você o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. E diferente do que o mundo prega, que o mundo pega a individualidade, como eu já disse, a palavra de Deus vai sempre ir na contramão do que a cultura do mundo diz. A palavra de Deus já vai antecipar todos os detalhes. Ela diz assim, Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. A Bíblia é enfática em dizer que nós devemos ter relações de amizade.
E ela também vai nos dar exemplos de como uma verdadeira amizade aos olhos de Deus deve ser feita, deve ser mantida, deve ser exercitada por nós que somos homens. E assim como Daniel Berg era para Gunnar Wingren, nós vamos ver um exemplo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver um relato importantíssimo e que vai servir para nós de exemplo do que realmente é uma amizade. A amizade de dois homens, Jonatas e Davi. O exemplo da verdadeira amizade masculina aos padrões bíblicos. Nós vamos ver no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi aparecendo num cenário em que ele vai enfrentar Golias, e nós conhecemos bem a história. Davi vai apenas com a roupa do corpo que ele possuía, a sua coragem e fé e uma funda como arma. Uma funda, para aqueles que não sabem, é um estilingue antigo, né? E ele vai enfrentar um grande gigante que estava tentando diminuir a moral do exército de Israel. Um homem muito poderoso chamado Golias, que afrontava o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Mas Davi vai contra ele, o derrota, e o nome do Senhor é exaltado durante aquela batalha, e o exército de Israel vence os filisteus. Mas nós notamos no primeiro versículo do capítulo 18, logo após esse episódio, algo acontece. Após Davi ter vencido Golias, após o exército ter saído vitorioso contra o exército filisteu, acontecerá um primeiro encontro entre Jonatas e Davi. E a palavra vai retratar no versículo 1 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Preste atenção que a Bíblia, em nenhum momento, você pode ler a história de Jonatas até o seu final, que está localizado em todo o livro de 1 Samuel, até o final a partir dos primeiros capítulos de Samuel adiante, você vai ver quando Jonatas aparece na história. E nós não vemos em nenhum momento um relato de um desvio moral ou de pecados sendo cometidos por Jonatas. Você já ouviu falar? Você já viu a Bíblia falando alguma coisa, falando assim, e Jonatas pecou gravemente contra o Senhor? Ou Jonatas cometeu tais erros, tais pecados? Não. Jonatas, durante todo o período que ele aparece no Velho Testamento, a sua história não é marcada por grandes desvios, por grandes corrupções, por grandes pecados. Jonatas é um homem íntegro, um homem fiel a Deus, e que busca em todo o tempo o melhor para o povo de Deus. Não estou dizendo aqui que Jonatas não pecou, que Jonatas teve uma vida isenta de pecado. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que Jonatas era um homem que tinha um propósito, tinha uma fé firmada no Senhor, no Deus de Israel, e que ele estava disposto a fazer aquilo que fosse necessário para ver a vontade do Senhor sendo feita na vida e na nação de Israel. Esse era Jonatas. E esse Jonatas, ele vai se unir a um homem que também tem uma visão de Deus. Um homem que fora ungido para ser rei em Israel, no lugar de seu pai Saul. E eu quero que você preste bem atenção, e como seria, o primeiro passo, que como isso seria improvável, essa amizade seria a das mais improváveis de todas. Davi, após a morte de Golias, ele começa a ganhar destaque na nação de Israel. Davi, ele começa a ser exaltado como um grande guerreiro, e começa a ser visto como o grande herói da nação de Israel. Nós vemos Davi saindo de apenas um pastor de ovelhas,
a sendo um grande general do exército de Saul. E eu vou te dizer uma coisa, quem ocupava o posto ao qual Davi estava agora, era justamente o próprio Jonatas. Antes de Davi ser o herói de Israel, quem era o herói era Jonatas. Nós vemos alguns episódios em que Jonatas é exaltado pela sua valentia, por derrotar filisteus, por ajudar o exército de Israel, ajudar o exército de seu pai Saul. E agora, Davi surge como novo herói, e Jonatas, pelo contrário do que todos poderiam imaginar, ele se alia a Davi. Aquele que aos olhos humanos roubaria o seu status, o seu poder. E mais, a coisa só vai piorar quando Saul passa ainda a perseguir Davi. Porque Davi cresce tanto, que Davi já é visto como o rei de Israel, mesmo ele ainda não sendo ungido perante todo o povo. Porque quando Davi é ungido primeiramente por Samuel, ele é ungido no secreto, na casa de seu pai Jessé. Para depois, quando ele já tem os seus 40 anos, ele ser ungido rei perante toda a nação de Israel. Mas algo tinha diferente em Davi. Davi era um homem de Deus, era um ungido do Senhor, e isso era notório. Todas as batalhas que Davi entrava, ele saía como vencedor, porque a mão de Deus estava sobre ele. Isso causou a inveja de Saul. Saul começou a notar que aquele homem estava prestes a usurpar o seu poder. E Saul passa então a perseguir Davi, ferrenhamente. E a gente pensaria que a partir do momento que o próprio pai começa a perseguir, Jonatas iria deixar a amizade com o seu amigo Davi, né? Provavelmente Saul chega para Jonatas e fala: você não está vendo que Davi está tentando ocupar o nosso lugar? Você não está vendo que você é o principal candidato a ser o próximo rei de Israel e Davi está tentando tirar você do seu posto? Você não está vendo que Davi está ganhando cada vez mais popularidade entre a nação de Israel, e se continuar assim, você não será mais o rei, e nem a nossa dinastia permanecerá no poder de Israel? Mas Jonatas permanece como um verdadeiro amigo, aos moldes do padrão do Senhor, para o qual nós devemos manter as nossas amizades. Jonatas, mesmo com todos essas palavras, mesmo com todos esses cálculos, mesmo com todas essas acusações contra Davi, ele permanece sendo um amigo fiel a Davi, conforme ele prometera no começo da sua amizade. Então Jonatas é para nós, Jonatas e Davi, a amizade dos dois é um exemplo para nós de como um homem deve manter a amizade com os seus amigos e principalmente com os seus irmãos na fé. Todo homem precisa de amigos, irmãos. Todo homem precisa de desenvolver e estabelecer amizades. E nós vamos ver aqui como foi importante a vida de Jonatas para Davi. E principalmente a amizade que compartilhem a mesma fé. Amizade com os irmãos na fé. É importantíssimo que você saiba, homem que aqui está, que Deus não nos fez para que vivamos só. Deus nos fez e nos mostrou que nós devemos sempre viver em sociedade. Nós devemos viver em conjunto com outras pessoas. E Deus tem um amigo para cada um de nós. Um amigo para nos ajudar, um amigo para nos fortalecer, para nos corrigir. E essa amizade é importante para cada um de nós. Davi, após saber os planos de Saul, porque Saul estava disposto a executar Davi. Após Davi saber os planos de Saul, ele vai fugir. Como que Davi sabe dos planos de Saul? Como que Davi sabia que Saul iria tentar matá-lo? O próprio Jonatas avisou Davi. O próprio Jonatas, como amigo, ouvia que o pai estava tentando fazer contra o seu amigo e iria conversar: olha, o meu pai está tentando contra a sua vida. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você não deve nada. Eu vim te alertar para que você não permaneça mais aqui, porque você corre risco de vida. E Davi foge da presença de Saul.
e ele vai se abrigar na caverna de Adulão. Junta com um grande número de homens, e ali em um determinado momento, Davi vai avistar uma pequena cidade chamada Keila. E essa cidade está sendo atacada pelo exército filisteu. Ele nota a necessidade de proteger aquele povo, de uma pequena cidade. E ele consulta a Deus, pergunta a Deus, eu devo ir proteger Keila? E Deus fala assim, pode ir, que eu estou contigo, eu darei a vitória para você. Davi desce até Keila, Davi vence o exército filisteu, e ali você pensa bem, Davi com os seus homens, a Bíblia vai dizer que são aproximadamente 600 homens, vão vencer e libertar a cidade do jugo filisteu, certo? O que você esperaria da cidade, daquele povo que foi resgatado? Uma festa, um banquete, que erguesse uma estátua para Davi lá e falasse, olha, Davi nos libertou do exército inimigo. Era isso o mínimo esperado. Pelo menos um churrasquinho, não é verdade? Pelo menos matar um bezerro gordo, cevado, né? Né, irmão Joaquim? Servir para o exército de Davi. Porém, uma coisa improvável acontece. Davi fica sabendo que Saul descobriu que ele está em Keila. E Saul pensa, vou atrás de Davi, porque Keila é uma cidade fortificada, com muros. E quando eu chegar lá, eu peço para o povo entregar para mim, ele não tem para onde fugir. Davi fica sabendo que Saul sabe aonde ele está. Davi vai consultar a Deus. Deus, o povo de Keila vai me entregar? O povo de Keila vai me entregar para Saul? E Deus responde a Davi, vai entregar sim. Pense na frustração, irmão. Você já pensou na frustração? Você correr risco de vida para proteger um povo. E depois de conseguir libertá-lo, você ficar sabendo que eles seriam capazes de entregar a você, que acabou de salvá-los, para o próprio inimigo. Davi então foge de Keila e a Bíblia vai nos dizer que Davi vai sair sem rumo. Davi está tão frustrado, Davi está tão desesperado com a situação, tão abatido com a situação, que a Bíblia vai nos dizer que ele foge sem rumo, sem destino. E ele vai acabar parando no deserto de Zif. E lá no deserto de Zif, ele fica sabendo também que Saul já chegou em Keila e descobriu que ele fugiu para o deserto de Zif, estava sem encalço. E Saul vai cada vez se aproximando mais de Davi. A ponto de, a palavra nos diz que o exército de Saul fica de um lado de uma montanha e o povo de Davi, o exército de Davi, fica do outro lado. Davi está próximo a ser capturado pelo seu inimigo, que queria matá-lo, sem ele dever nada. Se ele pelo menos tivesse feito algo contra Saul, seria algo justificável. Mas ele não faz isso. 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, vai nos contar um pouquinho sobre este acontecimento. Vai nos dizer assim: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Bom, Davi estava numa situação desesperadora. Observe, irmão, como Davi está. Davi está prestes a ser capturado pelos seus acusadores, pelos seus algozes. Eu posso observar Davi
desorientado, afligido, preocupado. E ele, naquele momento, quem sabe, ele até pensou em se entregar, em desistir. Até ele pensou e falou assim, eu acredito que não tem mais saída para nós. Eu acredito que nós não vamos conseguir escapar dessa situação. Davi está tão afligido que eu acredito que ele vai, neste momento, cantar o Salmo 6, verso 3. Vai dizer assim, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir eu ser perseguido sem dever? Até quando o Senhor vai permitir que eu seja oprimido sem dever nada? Eu não fiz mal nenhum a Saul, só ajudei, só guerrei por ele, lutei por ele, e agora eu estou prestes a ser capturado e provavelmente morto pelas suas mãos, e estou aqui abandonado no deserto com esses homens, traído pelo povo de Keila, traído pelo povo de Zif, traído por todos os que estão ao meu redor, e aqui eu estou sozinho, desamparado. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está olhando para o meu problema? É aí, irmão, que surge um verdadeiro amigo. Jonatas, a palavra vai nos dizer que Jonatas vai ao encontro de Davi. Ele vai encontrar-se com Davi no deserto de Zif, no momento mais difícil da vida de Davi. Jonatas sai ao seu encontro. A palavra vai nos dizer, 1 Samuel 23, 16, vai dizer assim: então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. A primeira coisa o primeiro ponto a ser destacado a respeito de uma verdadeira amizade, em como ser e em como notar as características de um bom amigo, como ser um bom amigo para uma pessoa, ou como notar quem realmente é um bom amigo para nós, nós encontramos aqui nessa atitude de Jonatas. Jonatas, ele vai ao encontro de Davi. Jonatas estava muito bem, obrigado. Jonatas estava protegido. Jonatas estava tranquilo, ele não tinha necessidade alguma de se envolver nessa situação e causar qualquer tipo de constrangimento entre ele e seu pai. Jonatas estava numa boa, meu irmão. Ele não precisava ir atrás de Davi, mas a palavra vai nos dizer que ele vai até onde Davi está, correndo risco de vida, correndo perigos, correndo talvez risco de ser considerado como um traidor do próprio pai. O primeiro destaque que eu quero trazer sobre a amizade de um verdadeiro homem de Deus é que um amigo que não está disposto a sacrificar o tempo, a sacrificar momentos ali, o seu suor, a trabalhar de alguma forma, a se esforçar pelo seu amigo, não pode ser chamado de amigo. Preste bem atenção. Um amigo que não está disposto a sair da sua zona de conforto para ajudar o seu amigo, não pode ser chamado de amigo. Pode ser chamado de, no máximo, um colega, um conhecido, mas nunca amigo. Porque amigo é aquele que, ele pode estar tudo bem, mas ele olha o seu amigo passando por necessidade, ele vai ao seu encontro. Ele vai até onde o seu amigo está. Está perdido, está desorientado, eu vou falar com ele, eu vou até ele. Ele está aflito, ele está sendo perseguido por pessoas, ele é meu amigo, eu estou indo até ele, para poder estar ali com ele, a presença faz a diferença. Então, se você não está disposto a sacrificar nada para estar junto com seu amigo, a se esforçar, a trabalhar em prol do seu amigo, você não pode ser chamado de amigo de verdade. Mas a história continua. Jonatas, para ele chegar aonde Davi está,
Tem algo que o impele, tem algo que o impulsiona a fazer isso. Jonatas vai colocar na sua mente e no seu coração, se colocar no lugar de Davi. Como assim? Quando ele fica sabendo que o exército de seu pai está indo em direção a Davi para capturá-lo, ele começa a pensar: olha, Davi está no deserto, Davi está sem provisão, sem descansar, Davi está sem ter paz, e o meu pai está indo perseguir ele. Davi está angustiado, Davi está desesperado, eu preciso encontrar-me com Davi. Só se levanta para ajudar alguém quem se coloca no lugar da pessoa. E um amigo de verdade deve entender o que o seu amigo está passando. Quer ser um amigo de verdade, irmão? Se coloque no lugar daquele que é o seu amigo. Porque às vezes é difícil nós entendermos o que ele está passando, a aflição, o perigo, os problemas que ele está passando, sem nos colocar no lugar dele. Por que a pessoa está daquele jeito? Por que está deprimido? Por que ele não vem mais à igreja? Por que ele está tão doente? Por que ele não consegue mais se alegrar? Por quê? O que está acontecendo? Eu preciso saber o que está se passando com o meu amigo. Eu preciso ajudá-lo, eu preciso estar junto com ele para mim ajudar ele a passar por esse momento difícil. É isso que um amigo faz. É isso que Jonatas fez. Ele só foi até aonde Davi estava porque ele sentiu a dor que Davi estava sentindo. Ele se colocou no lugar de Davi. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. A palavra vai registrar assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E não é isso que Jonatas fez, irmão? Jonatas tinha tudo, o conforto do palácio, ele tinha a companhia das pessoas ali, mais importantes do reino, mas ele sai do seu conforto, sem ter interesse nenhum, e vai ao encontro de Davi, para poder simplesmente estar com ele naquele momento difícil. Se não é aquilo que Paulo está dizendo aqui em Filipenses, não é por interesse, não é por nenhum benefício, é simplesmente porque ele considerou que Davi era um homem importante para ele, a amizade de Davi era importante para ele, tinha todo sentido ajudar o seu amigo que estava no momento de desespero. Ainda que para isso ele teria que ir contra o seu próprio pai. Agora, considere, vamos recapitular a situação de Davi. Davi era um líder foragido de um exército foragido, certo? Davi sai de Keila, depois de vencer uma batalha. Ele já havia lutado, certo? Acredito que depois de uma luta, de uma batalha, irmão, acredito que a pessoa deve ficar exausta, certo? Concordam comigo? Depois de uma batalha, qualquer batalha, a pessoa deve ficar tremendamente exausta. Davi não tem tempo de descansar, de recuperar as suas energias e nem o seu exército. Ele tem que bater em retirada e ele vai para um lugar onde as coisas só pioram, que ele vai para um deserto. Davi vai se esconder. Davi não tem uma boa noite de sono, acredito que não tem, porque está preocupado. Quando é que o inimigo vai chegar? Vamos ter que ficar de vigília. Não podemos dormir, porque senão o inimigo chega, toma-nos de surpresa e a gente é derrotado. Davi deve ter caminhado, percorrido trechos à noite. Davi deve ter ficado tempo sem comer. E agora ele está esperando, porque o seu exército já está bem mais debilitado do que o exército de Saul, que está bem alimentado, descansado,
pronto para guerrear. Davi só está esperando o exército de Saul chegar até ele, prender, capturar, derrotar, destruir o seu próprio exército, matar os seus soldados, ou seus soldados iriam morrer na própria batalha, e todo o seu projeto iria ser desfeito. Essa era a situação que Davi se encontrava. Davi não tinha um igual a ele, um semelhante, um par, um amigo de verdade para poder compartilhar um momento de angústia que ele estava passando. O que na verdade Davi tinha era só os seus guerreiros, pessoas que estavam sob o seu cuidado, sob a sua autoridade. Davi tinha que se mostrar um homem valente perante eles, porque se Davi mostrasse a fraqueza que ele estava vivendo, talvez os seus homens desistiriam da causa de Davi, e eles mesmos se entregariam se ele notasse o líder fraco. Davi não tinha ninguém para estar do lado dele naquele momento. Faça uma comparação, irmão, com o que nós estamos vivendo recentemente. Davi, quem sabe, é como tantos de médicos e enfermeiros que nós tivemos aí nos últimos anos, lutando, guerreando contra uma doença que ninguém sabia como guerrear, contra um inimigo invencível. Eles estavam lutando para curar e salvar vidas de pessoas e ninguém estava lutando para salvar a vida deles. Não era isso? Muitos enfermeiros, muitos médicos chegaram a entrar à beira da loucura por causa de tamanha pressão sobre eles. Davi pode ser comparado a uma mãe que tem o seu filho pequeno no colo, não tem abrigo, não tem aonde se esconder. Aonde que eu vou me esconder? Davi pode ser comparado ao pastor que não tem um amigo para poder compartilhar as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus pecados mesmo, ou as mesmas suas lutas. Davi era esse homem que estava solitário naquele momento. Mas é nesse momento que eu acredito, irmão, porque mesmo Davi sendo chamado por Deus, sendo escolhido por Deus, mesmo Davi tendo uma promessa de Deus sobre a sua vida, eu acredito que Davi teve dúvidas sim. Nós temos dúvidas quanto a várias coisas da nossa vida, momentos tão difíceis que nós passamos e nós às vezes, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está nesse negócio? Acredito que Davi teve dúvidas sim. Davi teve medo sim. Davi teve preocupações. Ele tinha um povo para liderar, um exército para liderar. Ele estava vendo ele juntamente com aquele povo ser destruído daqui a pouquinho, porque Davi já estava perto, Saul já estava perto de alcançá-lo. Uma amizade verdadeira pouco significa se nós não formos ao encontro do nosso amigo no momento de necessidade. Uma amizade pouco significa se você não sai do seu lugar de acomodação, de segurança, para ir até onde o seu amigo necessitado está. Pouco significa. Você não pode ser chamado de amigo se você não faz isso. A palavra de Deus vai dizer, Provérbios 17:17, o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. É no momento da angústia que a amizade fica mais próxima. É no momento de luta que a amizade cresce mais. É no momento de desespero em que o amigo está mais próximo, a ponto de ele se tornar como um irmão. Porque ele compartilha os meus sofrimentos, ele ajuda, ele está naquele momento. Olha que interessante. O próprio versículo 16 do capítulo 23 de 1 Samuel. Samuel 23:16 vai dizer: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque. E fortaleceu a sua mão em Deus. Fortaleceu a sua mão em Deus. Diante de todo esse cenário, Davi estava arrasado, derrubado, perdido, pronto a se entregar. As mãos de Davi estavam trêmulas. Davi tinha uma esperança. Qual era a esperança? O próprio Deus e a promessa que ele tinha feito.
Mas Davi estava fraco e as suas mãos já não aguentavam mais segurar nesse suporte que é a promessa que Deus tinha para a vida dele. A promessa que Deus tinha feito a Davi era como um suporte em que ele seguraria nos momentos de dificuldade. Ele estaria seguro ali. Mas Davi estava tão aflito, tão perseguido, tão fraco, enfraquecido, que as suas mãos ficaram fracas e ele estava soltando o suporte que era a promessa de Deus para a sua vida. Davi estava quase desistindo, irmãos. Mas aí aparece o verdadeiro amigo, não qualquer amigo, não esse que você encontra, conversa uma vez, depois nunca mais encontra, e você quando precisa, ele nunca está lá. Mas o verdadeiro amigo que é Jonatas, a palavra vai nos dizer que Jonatas, ao encontrar Davi, ele vai fortalecer as suas mãos em quem, irmão? Em Deus. Jonatas chega para Davi e fala: Davi, eu vim até aqui correndo risco de morte, eu vim até aqui correndo risco de ser rejeitado pelo meu pai, pelo rei de Israel. Eu vim aqui te dizer: se esforça, Davi, tenha bom ânimo, o Deus que prometeu vai cumprir as promessas na sua vida, continue firme, Deus te fará rei, Deus cumprirá as promessas sobre a sua vida. Davi, não desanime, Deus é contigo. É isso que um amigo faz, irmão. Um amigo de verdade, ele fortalece. Naquele momento, as mãos vacilantes de Davi olham para o seu amigo Jonatas olhando no fundo dos seus olhos, quem sabe os dois em prantos, e eles juntos oram a Deus, e as mãos de Davi novamente ganham forças para segurar na promessa que Deus tinha sobre a vida dele. E olha que interessante, o versículo 17, o versículo após esse que nós lemos, vai trazer um Jonatas com uma palavra para revigorar Davi. Ele lhe disse: não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Como que pode, irmãos? Davi estava perdendo a esperança já. Davi havia recebido a promessa do próprio Deus. Quando Samuel foi à casa do seu pai Jessé, chamou ele para provavelmente o local do jantar. E ali Samuel ungiu ele como rei. E daquele momento em diante, Davi nunca mais foi o mesmo. Davi venceu batalhas, venceu guerras, venceu tantas coisas terríveis. E o mesmo Davi que recebe essa promessa está desistindo dos próprios projetos que Deus tinha para ele, porque a luta era muito grande. E a luta faz isso conosco mesmo, irmão. O próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus estava em um momento de tamanha aflição no Getsemane, que ele chega a orar ao próprio Deus falando: Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, se for a tua vontade que eu beba ele todo. E Jesus é maravilhoso. Davi, como um ser humano, como todos nós, está fraquejando, esquecendo das promessas que Deus tem para ele. Jonatas chega diante dele, fortalece as suas mãos e ainda dá uma palavra interessante que, parafraseando, é assim: Davi, nunca se esqueça da promessa que Deus te fez, você vai ser rei. Davi, não esqueça que você vai ser rei no lugar de meu pai. E Davi, é o seguinte: quando você assumir, eu vou estar do teu lado para te ajudar a reinar. Eu vou te auxiliar, Davi, eu vou te proteger. Eu vou falar em seu nome, eu vou defender você perante os povos. E você será um grande rei de Israel. E é o seguinte, Davi, o meu pai sabe disso. O meu pai que te persegue sabe que ele não vai conseguir te tocar, que ele não vai conseguir pôr as mãos em você, e você vai ser rei. Olha que interessante a certeza e a convicção que um amigo tem na vida de outro.
um amigo cheio do Espírito Santo, um amigo com a palavra de Deus, para poder transmitir ao seu amigo. Ele vai dizer: Davi, as promessas de Deus na sua vida ainda não morreram, tem muita coisa para você viver, e eu quero estar junto para viver com você. E é o seguinte, Davi, o inimigo pode até tentar te pegar, mas ele mesmo já sabe que ele está derrotado. É isso que Jonatas está falando para o seu amigo Davi. Não só estar presente, só de estar presente, irmão, só de Jonatas ir até onde Davi estava naquele momento, já era um grande alívio para Davi. Agora, Jonatas ainda encoraja Davi a continuar. A presença é importante, mas o encorajamento também, no momento de luta, de aflição, conta muito para que Davi pudesse vencer aquele momento. Os Jonatas, irmãos, nas nossas vidas, são muito difíceis de serem encontrados. Se você tiver um amigo semelhante a Jonatas, valorize o amigo que você tem. E melhor ainda, seja você o Jonatas para alguém. Seja você um amigo semelhante a Jonatas, que vai ao encontro, viu que o seu amigo está desesperado, está abatido, está cansado, está ferido, vá ao encontro, converse com ele, fale com ele, ministre uma bênção dessa sobre a vida dele, fale a palavra. Você tem a palavra, você carrega a palavra da esperança, ministre sobre a vida dele, ministre uma fé renovada na vida dele, uma fé transformada, uma fé nova na vida dele. Porque às vezes, irmão, nós estamos desanimados, estamos querendo parar, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa fé esfriou, se acovardou, se apequenou. Mas nós tendo um amigo como Jonatas, um amigo vai falar a palavra de Deus para nós, e ela vai se reacender no nosso coração. E uma pessoa, irmão, foi capaz de fazer isso, você também é. Aleluia. Eliseu é um exemplo de um amigo semelhante a Jonatas. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava com seu companheiro. O seu companheiro começou a entrar em desespero. Falou assim: olha, Eliseu, olha o grande exército que está contra o povo. Nós vamos com certeza perder essa batalha. O que Eliseu faz como um bom amigo? Ele vai dizer em 2 Reis capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim, ó. Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Um amigo faz isso, irmão. Mostra para o outro amigo que o problema dele não é nada comparado ao Deus que nós servimos. Um amigo de verdade é isso. Ele não aponta o tamanho do problema, mas aponta o tamanho do Deus que nós servimos. Porque às vezes nós diminuímos Deus porque a nossa fé diminuiu. A nossa fé diminui, a nossa expectativa do que Deus vai fazer por nós também diminui, porque a nossa fé diminuiu. Isso é natural. Alguém vem e taca fogo na nossa fé, para que ela volte de novo, ela ressuscite de novo, aí nós enxergamos o que Deus é capaz de fazer por nós. Foi isso que Eliseu fez. Olha o que ele vai continuar dizendo no versículo 17. Eliseu orou, isso é importante. Eliseu, vendo que o seu companheiro, o seu amigo estava ali desesperado, enfraquecido, estava se entregando, Eliseu vai falar para ele: olha, nós ainda temos o nosso Deus conosco. E se o nosso Deus está conosco, nós somos maioria em toda a batalha. E ele vai orar pelo seu amigo. O amigo sempre faz isso pelo outro. Ele ora pelo amigo. Ele ora, a oração é importantíssima que ele faz. Ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu estava vendo porque a sua fé estava viva no Senhor. A sua fé estava pujante. A sua fé estava viva no Senhor de Israel. Mas o seu companheiro estava vacilante. O seu companheiro estava com a fé pequena, a fé fraca. Então ele ora e fala assim: Senhor, aumenta a fé dele para ele poder ver.
Senhor, eu estou vendo a vitória que o Senhor vai dar para nós, mas ele não está. Então fortaleça a fé dele, para que ele possa, nós dois possamos ver o livramento que o Senhor vai dar para nós. E possamos cantar o hino da vitória e sair vencedores. Que importante um amigo. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo e pregador cristão, que atuou durante a Segunda Guerra Mundial. Era um grande pensador do Evangelho. E ele, naquele momento de perseguição, ele é constrangido a deixar a Alemanha para se abrigar na Inglaterra, para que ele possa estudar e aplicar o seu conhecimento em literaturas que ele iria escrever. Ele chega a um ponto da sua vida que ele está na Inglaterra e ele olha assim: os meus amigos na Alemanha estão sofrendo. Os meus amigos na Alemanha, os meus irmãos na Alemanha estão passando por dificuldades. Eu estou seguro aqui, mas eles estão perecendo lá. Dietrich Bonhoeffer, ele volta para a Alemanha nazista, aonde os crentes eram perseguidos, aonde o povo de Deus era perseguido, e ele volta, sabe para quê? Ele vai fundar seminários subterrâneos, clandestinos, escondidos, para poder ensinar a palavra para os seus irmãos. E ele vai dizer algumas coisas importantes que eu quero ler aqui para você, no seu livro, que em inglês é chamado Life Together, que significa em português, vida em comunhão. Ele vai dizer assim: o cristão precisa de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Ele precisa dele de novo e de novo quando fica incerto e desencorajado. Ele precisa do seu irmão como portador e proclamador da palavra divina da salvação. E isso também esclarece o objetivo de toda a comunidade cristã. Eles se encontram como portadores da mensagem da salvação. A atitude de Dietrich Bonhoeffer de voltar para a Alemanha nazista faz com que ele seja preso e posteriormente morto pela sua pregação. Mas ele não deixou de estar junto com os seus amigos, pregando a palavra, encorajando aqueles que estavam desanimados, tamanha perseguição do nazismo, tamanha perseguição de Hitler contra aquele povo. Ele esteve junto para sofrer as dores do povo, dos seus amigos. E ele vai nos dizer que em todo tempo um cristão precisa de um outro cristão. Em todo tempo um cristão precisa de um amigo para encorajá-lo nos momentos de dificuldade. A amizade de Jonatas é aquela que vai cumprir o mandamento de Deus para o homem na área da amizade. Jonatas vai cultivar e guardar Davi, o seu amigo, daquela amizade que o Senhor tinha feito nascer na sua alma. E Jonatas vai se provar um verdadeiro amigo para Davi. Posteriormente, Davi vai se lamentar muito com a morte de Jonatas no campo de batalha. E ele vai honrar a família de Jonatas, aquele que sobrou da descendência de Jonatas, Mefibosete, trazendo-o para comer junto com ele. O que Jonatas faz, mesmo Davi tendo as promessas de Deus, mesmo a palavra de Deus falando que Saul não encostaria em Davi, mas o que Jonatas faz é reavivar a esperança de Davi, fortalecer as suas mãos e dar oportunidade para ele continuar. Após a visita de Jonatas a Davi, talvez Davi tenha cantado o Salmo 57, né? O verso 1, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que Jonatas fez foi abrir os olhos para Davi, que o abrigo dele não estava em Keila, o abrigo dele não estava nas cavernas de Adulão, o abrigo dele não estava no deserto de Zif, o abrigo dele estava no refúgio e fortaleza de Davi, que é o nosso Senhor. É isso que Jonatas fez.
Davi, você está se escondendo. Davi, você está tentando achar um lugar protegido, mas eu quero te dizer, refugie-se no Senhor. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, é ali que nós devemos estar no momento de perigo. É isso que um amigo faz pelo outro. Após Jonatas reacender essa esperança, talvez Davi cantou o verso de número 7 do capítulo 57 de Salmos. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, porque um amigo faz a diferença. A palavra de Deus vai dizer assim, Provérbios 18 e 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. Você pensa que às vezes tem aquela montoeira de seguidores no Instagram, no Facebook, te faz ser alguma coisa. No momento da tua necessidade, ninguém vai lembrar de você. Agora, aquele amigo que sempre está junto, que talvez nem te segue nas redes sociais, mas está junto com você, que ora com você, te convida para orar, fala palavras de fé e de amor para você. Esse amigo que é mais chegado que irmão, ele na hora da sua dificuldade vai te estender a mão, te fazer segurar de novo nas promessas que Deus tem para a sua vida, para você não soltar mais. Aleluia. E há um que cumpre essa palavra na íntegra. Há um que, como Jonatas, ele sai do seu conforto, do seu palácio de glória, e ele vem para passar momentos de aflição, para estar com seus amigos. Há um que deixa sua glória, sua riqueza, há um que deixa todo o benefício que ele tem, e vem viver na pobreza juntamente com os seus amigos, para resgatá-los, para não só afirmar a sua fé, mas para trazer a cada um dos seus amigos a chance, a oportunidade de alcançarem não só um fôlego para o seu problema, mas a salvação do problema. Há um que, como Jonatas, vai ao encontro dos seus amigos e os protege, que traz palavras de fé e de esperança. Esse um que jamais abandonará os seus filhos, os seus amigos. Esse que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 5, vai dizer assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse amigo fiel em qualquer hora de angústia, ele veio ao nosso encontro, e ele prometeu estar conosco, nos encorajando, nos ajudando, nos livrando de todo o mal. Esse um que é Jesus, o nosso Salvador. Ele vai nos ensinar como é ser um amigo. Ele vai nos ensinar a como agimos como um amigo verdadeiro. E se você seguir o exemplo de Jonatas, se você seguir o exemplo de Jesus, as mesmas palavras que Jesus fala, para a glória de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 13, o Senhor pode falar de você, como um bom amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vamos nos colocar em pés. Vamos cantar esse hino. Hino de número 200 da nossa harpa. O bondoso amigo. Ele é o verdadeiro amigo, é o nosso exemplo de verdadeira amizade. Ele pode nos ajudar a sermos verdadeiros amigos. Quão bondoso amigo é Cristo. Com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Eu quero te dizer que seu coração está dolorido. Hoje o Senhor, o seu melhor amigo, está aqui para
restaurar a sua fé, te ajudar nesse momento de angústia. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Às vezes as aflições, as dificuldades fazem a gente se enfraquecer a fé, querer desanimar ou desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Mas esse amigo é capaz de vir aqui hoje, te abraçar e renovar as suas forças, renovar as suas promessas, acender de novo a chama do teu coração, que está fraquinha, apagada por causa do frio, das tempestades que assolam a sua vida. Esse amigo não te deixa, não te abandona, ele está com você. Se você entregar a ele a sua dor, a sua aflição, ele estará contigo. Paz terás no coração, Cristo. Somente a igreja, bem forte. Quando pra levar consigo. Ele é o verdadeiro amigo, irmãos. Se você precisa de um amigo, você está triste, você está ferido, eu quero orar por você hoje aqui. O seu amigo está aqui hoje para te ajudar. Ele vai te levantar as mãos, te fortalecer. Porque é difícil caminhar sozinho. Na verdade é impossível caminhar sozinho. Mas com Ele você consegue. Com Ele você vai adiante. Ele vai reavivar a esperança. Se você quiser vir até aqui à frente, rapidamente nós vamos orar. Orar para que Deus restaure a sua esperança. Para que Deus fortaleça as suas mãos. A promessa para você. E Ele não quer deixar que você deixe de viver as promessas. Ele não quer fazer com que você desista jamais. Ele quer te falar: eu estou contigo, eu não te deixarei, não te abandonarei. Pode vir o que for, pode vir as águas, elas não te submergirão. Pode vir o fogo, ele não te queimará. Porque eu sou teu amigo no momento de angústia. Eu estou com você. Os seus amigos te desprezaram, eu não te desprezo. Os seus amigos te abandonaram, eu não te abandono. A sua mãe, a sua família se esqueceu, ainda assim eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. As promessas sobre a sua vida serão renovadas, a sua esperança será renovada, a sua fé será aumentada hoje, pelo abraço do verdadeiro amigo. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, pelo Senhor ser esse amigo maravilhoso, o tão bondoso amigo, aquele que morreu por nós, aquele que deixou a glória para viver na pobreza, aquele que deixou a segurança para ser afligido, para ser ferido, para ser moído, aquele que era são, se fez enfermo por nós. Ah, Senhor, eu te agradeço por ser esse amigo, Redentor, Salvador, aquele que nos encoraja a ter fé e a olhar adiante e enxergar que o nosso caminho é um caminho de glória para a honra do seu nome. Continua conosco, nos fortaleça, Pai querido, faça de nós verdadeiros amigos deste mundo, verdadeiros companheiros de guerra, verdadeiros heróis de heróis, aqueles que lutam para a vitória de outros. Em nome de Jesus, permanece conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém e amém.